Você já parou para pensar que muitas vezes buscamos por família nos lugares errados? A sociedade nos ensina que a verdadeira família está no sangue, mas a filosofia estoica nos revela uma verdade mais profunda. Nem todo vínculo de sangue é um vínculo de alma. Neste vídeo, vamos explorar como a verdadeira família vai muito além da biologia e como podemos escolher conscientemente quem realmente merece ocupar esse lugar especial em nossa vida. Se você está preso a laços familiares que não contribuem para o seu crescimento ou se sente sufocado por expectativas que não são suas, esse vídeo é para você. Acompanhe com atenção cada detalhe, porque entender esse conceito é transformador. Vamos mostrar como o estoicismo nos ensina a discernir entre os laços que nos fortalecem e os que nos mantêm estagnados. Você vai aprender a construir relacionamentos mais saudáveis, autênticos e alinhados com a sua busca pela virtude. Ao final, você verá que, ao invés de buscar por família, onde há apenas parentes, você pode construir um círculo que realmente apoia a sua jornada. Não perca a chance de descobrir como essa mudança de perspectiva pode trazer mais paz, liberdade e propósito para a sua vida. Vamos juntos nessa jornada. Onde habita a alma, ali está a verdadeira família. Nem todos que nasceram ao nosso lado caminham ao nosso lado. No curso da vida, muitas vezes confundimos o eco do sangue com o chamado da alma. Mas o estoicismo, com sua lucidez cortante, nos ensina que a verdadeira proximidade entre os seres humanos não se mede por heranças genéticas ou nomes em comum, mas pela afinidade na busca da virtude. Ser parente é um fato, ser família uma escolha constante. Assim como uma árvore no outono deixa ir suas folhas secas sem remorso, o sábio deve aprender a não se apegar àquilo que não nutre mais sua essência. A natureza não se engana, ela descarta o que perdeu a função de sustento. Da mesma forma, manter vínculos apenas por obrigação biológica, quando estes não promovem o bem, é um fardo que cega a alma. O lar, na visão estoica, não é um espaço físico habitado por pessoas do mesmo sangue, mas um refúgio de integridade mútua, onde as almas se reconhecem e se fortalecem. Marco Aurélio escreveu que tudo o que é natural está de acordo com a razão. E é natural que busquemos abrigo não apenas em nomes e rostos conhecidos, mas em corações alinhados com a retidão. Aqueles que caminham conosco rumo à excelência interior, mesmo que sem laços consanguíneos, são nossos verdadeiros irmãos. Enquanto isso, aqueles que insistem em viver na sombra da desarmonia, mesmo que compartilhem o mesmo sangue, permanecem apenas como parentes, distantes no espírito. Abraçar essa distinção é um gesto de liberdade interior. Não é desprezo, mas discernimento. O estoico não cultiva ressentimentos, apenas não se entrega ao engano. Ele sabe que seguir adiante com leveza exige desprendimento e que às vezes é mais sábio construir um lar com estranhos virtuosos do que tentar sustentar castelos ruídos pela convivência forçada. Por isso, não te culpes se ao olhar ao redor perceber que seus verdadeiros irmãos não estão no álbum de família, mas nas páginas da vida que você ainda está escrevendo. Honre os laços que elevam, solte os que apenas retêm. Onde habita a alma, ali está a verdadeira família. O fardo invisível do dever mal interpretado. A obrigação sem discernimento é uma prisão que muitos chamam de lealdade. Desde cedo, somos ensinados a valorizar os laços familiares como sagrados, inquebráveis. Mas o estoicismo, com sua clareza serena, nos lembra que não há virtude em se curvar a vínculos que corroem a alma. O verdadeiro dever nasce da razão e da justiça, não da tradição cega ou do medo de parecer ingrato. Quando o laço se torna algema, é sinal de que deixou de cumprir seu propósito essencial. Epicteto, com sua sabedoria firme, nos ensina que somos responsáveis apenas por aquilo que está sob nosso controle, e isso inclui nossas atitudes, não as dos outros. Não somos devedores eternos do comportamento alheio, mesmo que ele venha travestido de família. Persistir em relações que ferem o equilíbrio interior apenas por sentir-se obrigado é uma traição silenciosa à própria dignidade. A verdadeira moralidade não consiste em se sacrificar por costumes, mas em agir conforme a razão reta. O estoico compreende que a piedade cega não é virtude, mas fraqueza disfarçada de bondade. Ao suportar contínua violência emocional ou desrespeito em nome de um dever mal interpretado, perde-se mais do que a paz. Perde-se a própria essência. O dever que nos afasta da virtude não é um dever, é um desvio. E todo desvio, ainda que tradicional, é um passo em direção à escravidão interna. Romper com esse ciclo não significa frieza ou insensibilidade, mas coragem. A coragem de escolher a si mesmo, de proteger o bem que se constrói por dentro. O estoicismo ensina que o bem maior é a tranquilidade da alma, e esta jamais será alcançada onde se cultiva a culpa, o medo
ou a resignação forçada. A presença do sangue não justifica a ausência da paz. Portanto, se o dever familiar tem sido seu fardo, revise-o à luz da razão. O que é justo se mantém, o que é apenas hábito se dissolve. O verdadeiro dever nos eleva, nunca nos botos arrasta. E quando você aprende a discernir entre os dois, começa a caminhar com leveza, sem culpa, sem rancor e com o coração alinhado à virtude. A comunidade da alma, onde reside o verdadeiro pertencimento. A verdadeira família, no entendimento estoico, não é determinada por um contrato biológico, mas pela afinidade de espíritos. Somos seres racionais e, como tal, buscamos aquilo que reflete nossas virtudes, nossos valores e nosso caminho de crescimento. A comunidade de almas é aquela que se constrói pela busca comum da sabedoria, da justiça e da temperança, não pela mera coincidência de sangue. Em sua essência, a família estoica é forjada na vontade de se elevar, de ser melhor a cada dia, e não apenas na repetição de um legado de hábitos antigos. Em um mundo que muitas vezes valoriza a conformidade e a tradição, o estoico escolhe seus irmãos não pela força das convenções, mas pela autenticidade das intenções. Marco Aurélio dizia que tudo o que é natural se alinha ao logos, a razão universal. E assim, para o verdadeiro sábio, tudo o que é natural é também digno de sua presença. A verdadeira comunidade não é formada pela força de um sobrenome ou pelo medo da solidão, mas pela coragem de buscar companhia na busca pela excelência. A vida, como um rio impetuoso, exige que saibamos discernir a corrente que nos leva para mais perto da verdade. O estoico, atento, não se permite ser arrastado pela multidão, nem por aqueles que, mesmo próximos, não compartilham sua busca interior. A convivência com aqueles que têm um propósito alinhado ao nosso não é apenas um prazer, mas uma necessidade para a edificação de nossa alma. É através deles que encontramos os reflexos daquilo que devemos ser, que nos desafiam a elevar nosso pensamento e, ao mesmo tempo, nos amparam quando falhamos. Escolher a comunidade da alma é entender que o valor de uma relação não está em sua longevidade, mas na profundidade com que ela nos faz crescer. Não importa que os rostos sejam novos ou os nomes incomuns. O que importa é que ali se revelem as virtudes que cultivamos. A verdadeira amizade, portanto, é uma união com base na razão e no reconhecimento mútuo de que juntos podemos caminhar com mais firmeza rumo ao bem. Esse é o chamado do sábio. Buscar não só companhia, mas companheiros de jornada. Buscar almas que, ao nosso lado, se tornam espelhos que refletem nossas virtudes mais altas. Não é uma questão de proximidade física, mas de afinidade de propósito. E assim, quando você reconhece a beleza de uma comunidade que cresce junto, você percebe que o conceito de família é mais vasto do que a biologia nos ensinou a ver. A verdadeira família não é feita apenas de laços de sangue, mas de laços de alma, que nos ligam pela nossa busca incessante por um propósito maior. O amor que liberta, desapego como virtude. O amor verdadeiro não é uma prisão que nos limita, mas uma força que nos liberta. No entendimento estoico, o amor não deve ser confundido com apego. Apegar-se é amarrar-se a algo ou alguém, criar uma dependência que distorce a essência daquilo que realmente importa. O amor, segundo a filosofia estoica, é um gesto de agir de acordo com a virtude, uma atitude que respeita a liberdade do outro, permitindo-lhe ser quem é, sem a necessidade de controle. A verdadeira compaixão se revela na capacidade de desejar o bem do outro, não à custa da nossa paz interior, mas como um reflexo de nossa própria força moral. Quando nos permitimos ser prisioneiros de um amor que condiciona, caímos na armadilha do apego e da obsessão. É fácil acreditar que o amor exige sacrifícios incessantes, que devemos tolerar o comportamento destrutivo de quem nos é próximo em nome de um sentimento que, na realidade, não é amor, mas sim medo da perda ou da rejeição. O estoico, porém, compreende que a verdadeira sabedoria está em saber quando e como se afastar, sem rancor ou ressentimento, de vínculos que nos fazem mal. A verdadeira compaixão não significa aguentar sofrimento passivamente, mas agir com coragem para preservar a paz. Não apenas a nossa, mas também a do outro. Epicteto nos ensina que a única coisa que realmente temos controle é nossa própria mente. Então, se amamos alguém, amamos a pessoa pela virtude que ela representa, não pelo que ela pode ou não fazer por nós. O amor genuíno nunca exige subordinação, mas sim respeito mútuo pela liberdade e pelo crescimento pessoal. Amar alguém significa não aprisioná-lo em uma expectativa irreal, mas ajudá-lo a ser a melhor versão de si mesmo, respeitando sua jornada, assim como a nossa. Quando o amor se torna possessivo, ele perde sua verdadeira essência e se transforma em uma prisão emocional sufocante e egoísta. Por isso é necessário cultivar a liberdade, tanto a nossa
quanto a do outro. O estoico sabe que ao proteger a própria serenidade, não está sendo insensível, mas justamente sendo sábio. Não há maior ato de amor do que proporcionar ao outro o espaço necessário para que ele cresça e evolua sem a nossa interferência destrutiva. O amor que se baseia na liberdade nunca oprime, mas se estende em apoio incondicional ao desenvolvimento do ser amado. Ele se oferece sem exigir, sem manipular, sem ferir. Esse amor não prende, mas eleva. Assim, o estoico ensina que o verdadeiro amor não é aquele que nos mantém presos a um passado de expectativas frustradas ou a um futuro de desejos vãos. O amor que liberta é aquele que nos ensina a deixar ir quando necessário, a praticar o desapego sem rancor e a seguir com sabedoria, sabendo que o que é bom para um, muitas vezes, exige a liberdade do outro. E ao aprender a dar esse amor livre, voltamos ao princípio fundamental do estoicismo. Só o que é virtuoso tem valor real, e o amor virtuoso é aquele que nos liberta para sermos completos e inteiros, sem precisar de nada ou ninguém para validar nossa paz interior. Serenidade na escolha dos vínculos, o caminho da leveza. A verdadeira liberdade se encontra na sabedoria de escolher os vínculos que cultivamos, e essa escolha exige discernimento. Não basta apenas desejar estar rodeado de pessoas, é necessário compreender que a qualidade das relações define a qualidade de nossa vida interior. O sábio sabe que a serenidade não é apenas um reflexo do mundo externo, mas uma criação ativa do espírito que deve escolher cuidadosamente o que permite adentrar seu espaço interior. Isso inclui os laços humanos, que, se mal escolhidos, podem ser fontes de grande tumulto, mas, se bem cultivados, tornam-se fontes de grande força e tranquilidade. O estoicismo nos ensina que todo vínculo que nos desvia da virtude ou que nos arrasta para fora da harmonia interior deve ser reavaliado. As relações não devem ser suportadas por uma mera conveniência ou pelo peso da tradição. Elas devem ser nutridas pela afinidade com os princípios que nos movem em direção ao bem. O estoico não teme a solidão, pois compreende que estar em boa companhia consigo mesmo é mais valioso do que estar cercado de multidões que não compartilham do mesmo propósito. A verdadeira família estoica é formada por aqueles que não apenas respeitam os valores do outro, mas que os incentivam e desafiam, criando juntos um espaço de crescimento mútuo. Viver com serenidade é saber que a escolha dos vínculos é uma das decisões mais poderosas que podemos fazer. O sábio não permite que os vínculos se formem por pura conveniência, mas por uma escolha consciente de afinidade. O estoico não espera que os outros mudem para se ajustarem ao seu modo de ser. Ao contrário, ele busca aqueles que já caminham na mesma direção, aqueles cujas virtudes se espelham nas suas. A verdadeira conexão, portanto, é aquela que se constrói sobre o respeito mútuo, sobre a compreensão da fragilidade humana e o apoio constante ao progresso moral. A serenidade na escolha dos vínculos também envolve a coragem de se afastar quando necessário. Nem todo laço precisa ser preservado, e nem toda relação merece nossa energia. Existem momentos em que o amor próprio exige que nos afastemos de situações ou pessoas que constantemente nos afastam da paz. O estoico, com sua mente tranquila, não carrega rancor, mas simplesmente se retira do que não serve mais à sua jornada de virtude. Essa não é uma ação de desdém, mas de autocuidado, porque ao proteger sua paz, o sábio mantém seu compromisso com a razão e com a tranquilidade da alma, sem se deixar corromper pelas distrações do mundo exterior. Ao escolher com sabedoria os vínculos que nos cercam, escolhemos a leveza. A serenidade nasce não de se apegar a tudo e a todos, mas de reconhecer quando deixar ir e quando firmar um laço que fortaleça nossa jornada. E é essa escolha consciente e virtuosa que nos permite viver uma vida mais plena, mais livre e, acima de tudo, mais verdadeira. Pois a verdadeira paz não reside no número de pessoas ao nosso redor, mas na qualidade das relações que escolhemos cultivar. Obrigado por assistirem ao vídeo. Se esse conteúdo agregou valor para vocês, deixem seu like e compartilhem com quem também pode se beneficiar dessa reflexão. Isso nos ajuda a continuar produzindo mais material relevante. Não esqueçam de conferir o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Até lá!